Bom dia a todos. Gente, vamos lá. Eu vou começar a falar aqui. Eu não sei, eu acho que esse vídeo pode ser postado depois, porque até chegar mais gente aqui fica complicado. Eu quero falar para vocês o seguinte: perdemos o Brasil, a gente já sabe disso, não é novidade para ninguém. E eu já tinha prisões de Daniel Silveira, que é um absurdo, deputado federal preso por falar, e sendo o cara que teve perdão presidencial, né? Então a gente sabe que tudo isso que está acontecendo significa perda do nosso país, perda mesmo para a venezuelização, né? A Michelle Bolsonaro postou hoje como é que pode a Polícia Federal fazer uma ação dessa, sendo que o cara que mais ajudou a Polícia Federal, não só a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, ajudou todo mundo, ajudou nós como país, cortando mais de 1.500 impostos, né? E isso é o que dói no bolso desse sistema criminoso que está aí já o Congresso liberando verba sem limite para o Judiciário usar. Não tem mais limite, não tem teto para gasto do Judiciário, o Congresso liberando isso tudo. E a Michelle Bolsonaro colocou lá: perdemos o Brasil. Já perdemos já faz tempo, né? Porém, a gente está vendo agora o que se oficializa, que é a perseguição por um grupo criminoso. A gente tem que entender isso. Se teve um golpe no Brasil, esse golpe foi dado pelo Judiciário brasileiro, ao soltar o maior ladrão, o maior criminoso que assaltou essa nação, tanto no Mensalão, Petrolão, né? Mas na Lava Jato foi comprovado isso aí, com prisão em 3 instâncias, com mais de 1 ano de cadeia, tiraram ele dentro da cadeia, onde ele conheceu a atual dele, né? E botaram na presidência através do TSE, com perseguições à oposição. A gente não podia colocar um outdoor na rua comparando quem era Lula, quem era Bolsonaro, que cada um fizeram, que Lula era apoiador de aborto, que o Lula era apoiador de narco-estado. Era proibido, o TSE proibia colocar essa verdade, que não é mentira. E tanto é verdade que hoje nós estamos vendo exatamente isso, a oficialização do Brasil ao lado negro do mundo, ao lado obscuro do mundo, contra a vontade da sociedade brasileira, que nós não somos a favor de união com narco-estado, com narco-terrorismo, com narco-ditadura. Então a gente tem que ver que tudo isso significa perda do Brasil, essa é a realidade. Então a gente precisa fazer um vídeo, cada um faça seu vídeo, gente, perca a vergonha, coloque a cara a tapa, entendeu? E vamos lá dizer o que a gente precisa dizer. Esse país para, ou se não parar, nós que venhamos a conseguir uma intervenção estrangeira. Por quê? Porque aqui dentro a Polícia Federal está cumprindo ordem legal e estão morrendo de rir. Eu sinto muito, também não acho legal, mas eu estou cumprindo ordem. Como que você acha que no nazismo, eu não gosto de fazer comparação assim, porque foi um absurdo a quantidade de mortes no regime do nazismo contra judeus, mas quando os caras cumpriam as ordens de colocar pessoas dentro das câmaras de gás e por aí vai, o que você acha que o cara estava fazendo? Cumprindo ordem? O Tribunal de Nuremberg já definiu que o cara que cumpriu a ordem, ele é culpado também. E o que eu acho justo, uma coisa que o próprio senador, filho do Bolsonaro, falou, é que o Trump deveria pontuar esses criminosos que estão agindo dessa forma e sancioná-los com a lei Magnitsky e outras leis que possam coibir esses caras de até respirar. A gente não tem pena de morte no Brasil, porém crime de lesa pátria em guerra é pena de morte. Então tem pena de morte sim nos estatutos militares. Em guerra, se nós estivermos em guerra, a traição do país leva à pena de morte. E nós estamos agora lutando com um inimigo interno, dando o nosso país por uma nação estrangeira, comunista, marxista, que já faz isso de censurar seus cidadãos, calar a boca e impõe por força, porque lá ninguém tem direito a porte e a posse de arma. Por que a esquerda fala tão mal, cara, dos Estados Unidos? Eu já parei de tentar entender isso, porque é um país que libera e tem na sua 2ª emenda da Constituição a liberdade natural do cidadão ter um porte e posse de arma. Por que a esquerda odeia isso? A primeira emenda americana, antes dessa que libera o porte de arma, a primeira emenda americana é liberdade. E nós, no Brasil, hoje, estamos sendo atacados justamente dentro da nossa liberdade.
Nós temos que falar, vocês que estão me ouvindo, falem, façam um videozinho de 1 minuto, gente. 30 segundos, se vocês tiverem vergonha. Falem, coloquem a sua indignação. E aquela campanha que eu levantei, bloqueie um esquerdista, bloqueie aquele cara que veio aqui e fala assim, ah, hoje é um grande dia. Como é que postaram na internet a divulgação do Lindenberg Farias, presidente do PT atual. Hoje é um grande dia. Essas pessoas não merecem ser compreendidas. São bandidos, criminosos, defensores de criminosos. Elas devem ser afastadas da nossa vida. Eu não desejo mal para ele, não. Só desejo que Deus nos afaste desse tipo de gente. Coloque bem longe para que a gente continue vivendo. E eles vivem no mundo deles. Já falei, a esquerda não representa 20% da nossa sociedade. Nós mesmos, conservadores e direitas, nós somos aquelas pessoas que divulgam o trabalho deles. Até mesmo você pega uma postagem aqui, vai mandar para o teu irmão ou para tua família. Aqui, gente, olha o que o cara postou aqui, falando isso aqui. Não façam isso. Simplesmente chega lá, seleciona o nome e bloqueia essas pessoas. Porque quando eles estão nos seguindo, você não vai saber, porque a plataforma não informa. Eles estão denunciando tua conta, tuas postagens. E você está perdendo a relevância, assim como está acontecendo com todo mundo. Chegou o TikTok agora, eu passei um vídeo nessa semana, ele bloqueou uma oração, uma pessoa fazendo uma oração pedindo a Deus ajuda pelo Brasil. Essa pessoa, o TikTok bloqueou. Aqui nas minhas lives, entre os esquerdistas, vai condenar e já começa a denunciar a live. Umas 2 lives atrás, bloquearam minha transmissão ao vivo, porque denunciaram. Então, gente, a gente precisa... Olha esse cara aqui, ó, Constantino, me ajuda, qual roupa usamos para comemorar a prisão do Bozo? Esse aqui é um idiota, cara. Ele está pedindo para a família dele, se é que ele tem uma família, já estou bloqueando, 3 pontinhos, bloquear, né? E confirmar. Se esse cara tem uma família, tem uma filha, tem um filho, porque a própria filha dele, com essas defesas que ele faz, agredindo agentes conservadores e de direita, a própria filha dele vai ter um assalto na rua depois com um celular e vai receber ajuda depois do presidente, desses vagabundos que eles defendem. Ah, foi para tomar uma cachaçinha, tomar uma cervejinha do final de semana. O pobre coitado daquele pessoa humildezinho que não tem dinheiro, coitadinho do bandido, tá roubando só porque ele precisa tomar a cervejinha dele no final de semana. Isso é um descaramento, é um atentado a você que pensa, a você que é inteligente. A cadeia estão soltando bandidos e estão liberando espaço para colocar a gente, conservadores de direita, que trabalhamos, pagamos nossos impostos. Entendeu? É isso que essa gente está fazendo e não importa mais, não tenta entender mais a cabeça da esquerda. Bloqueio, o cara falou merda aqui, bloqueio, não é o vídeo seu que ele está querendo falar besteira, é o vídeo de quem você esteja assistindo, vai lá, seleciona o nome daquela pessoa, bloqueio. Eu tenho mais de 3 mil, já falei isso várias vezes. Eu quero chegar a 10 mil se for o caso, mas a nossa rede fica limpa e nós podemos se comunicar entre nós. Eles representam 20%, nós somos 80%. Então nós temos a maioria do país para isso. Nós temos uma eleição que precisa ser corrigida urgentemente. Voto impresso com auditagem dos votos. Se isso não passar, nós estamos correndo risco em 2026 o TSE fazer a mesma coisa que ele já fez, os crimes sendo revelados e ninguém apura, porque são eles que pegaram a caneta na mão. E agora com o bandido na mão, o criminoso na mão, com a presidência na mão, ele está fazendo tudo mais ainda. O STF totalmente dominado, entendeu? Essas coisas que vêm acontecendo com o próprio Ministério Público, os juízes soltando vagabundos e prendendo, audiência de custódia, gente. Um representante, um deputado federal, um senador, não tem que ser só o indicado pelo Bolsonaro, que a gente precisa realmente entender que pode ser uma pessoa que possa vir fazer diferença, mas tem que ser um cara que chegue lá dentro, isso aqui está errado, audiência de custódia é só para soltar vagabundo, acabou. Direitos humanos é para quem é humano, quem defende bandido não é humano. Então direitos humanos, a gente tem que entender, o Brasil tem que entender, é para você, cidadão, hoje que vai ficar sem dinheiro para poder comprar sua comida no dia seguinte. Tem gente que já não come mais nem carne, estão comendo ovo e o ovo já está subindo. E vai piorar mais, porque as taxações americanas, assim como eles fizeram em Cuba, eles fazem com esses países que começam a se fechar para o comunismo, para tentar fazer com que a população se revolte e tire aquele governo. Fizeram em Cuba, mas Cuba tirou a arma de todo mundo, reprimiu, prendeu, matou. Venezuela faz a mesma coisa, passou com um tanque por cima de pessoas. Eles não estão preocupados mais com isso, então por isso que eu digo, uma ação do Trump pontual, vai lá naquele cara ali, ó. Crime contra a humanidade, perseguição política é crime contra a humanidade. Vai lá naquele camarada,
e bloqueie o financeiro, a vida financeira dele, bloqueie tudo, gente. É isso que tem que ser feito. E o Eduardo Bolsonaro, com certeza, lá no exterior, vai fazer isso. O pai dele agora, o Bolsonaro, não tem mais acesso ao filho. Não pode mais falar com o filho, faz aquilo, faz normal. Não tem mais acesso às redes sociais, porque o que eu fizer com você agora, você fica quietinho e ninguém vai saber de nada. Não vai? Nós somos mais de 200 milhões de brasileiros. E cada um de nós tem uma força gigante. Se não vier ajuda externa, que já está vindo, com certeza já está vindo, mas se não chegar a tempo, nós paramos esse país. Já tem movimentação de Mato Grosso, o pessoal se revoltando e vindo para cima. Eu fico triste em ver que, pô, precisamos chegar a ver acontecer com o Bolsonaro, mas já está acontecendo com o pessoal do próprio 8 de janeiro, gente. Fizeram uma montagem, um teatro, colocaram a esquerda lá dentro para quebrar tudo, todo mundo sabe disso. O próprio Estado montou aquilo tudo, tanto que ele pagou mais de 190 imagens. Chiquinho acabou de falar isso, na cara do Alexandre Moraes. Essas imagens que o senhor está falando aí são as duas que vocês separaram, selecionaram, ou são as 190 que foram apagadas? Então, quer dizer, nós estamos diante de um crime escancarado. Polícia Federal recebendo ordens criminosas e não falando, eu não vou cumprir, porque os próprios superintendentes ali, os delegados da Polícia Federal, estão baixando a cabeça para esses bandidos. Generais já estão prestando continência e não falam nada, boquinha fechada. A gente está aqui para cumprir. Então, se mandar matar todo cidadão brasileiro, vai para a rua, joga na câmara de gás, vocês vão fazer? É isso, gente. Ordens absurdas não se cumprem. Isso é legislação militar. Ordens absurdas não se cumprem. É simples assim. General Heleno sendo perseguido, pessoa brilhante, general preso, que era o vice do Bolsonaro preso, um cara primeiro colocado, inteligentíssimo em tudo que ele passou, assim como Heleno também, preso. Agora vocês acham que esse cara que está preso lá é o quê? Ele foi o que comandou a intervenção no Rio de Janeiro por causa das bandidagens lá no Rio de Janeiro. E os caras que estão prendendo ele são aqueles caras que estão hoje visitando as favelas no Rio de Janeiro. O Lula acabou de sair de dentro da favela agora. Veio lá de dentro da favela. O Dino estava lá dentro da favela, sem nenhuma escolta, sem nada. E quem está preso foi o cara que fez a intervenção, estava à frente. Está preso hoje o general do Exército. É o bandido perseguindo nós cidadãos. É o cachorro mijando no poste. É o que está acontecendo hoje no Brasil. E eu digo a vocês acham hoje que nós temos justiça? Chiquini pediu acionamento das testemunhas de defesa e a justiça não protocolou. É obrigação da justiça fazer. Se ela fez acionamento daqueles que são pró-acusação, tem que fazer o pró-defesa também. Uma gritante aberração contra o que está acontecendo. Gente, eu não vou aceitar para comunicação aqui com vocês direto não, porque a última vez que eu fiz isso, o cara denunciou, ele só entrou para denunciar e cair a rede, tá? Tem gente pedindo aqui, eu não posso. Por favor, entendo, divulguem para quem vocês puderem, e eu peço para vocês, façam um videozinho de vocês, 30 segundos, isso aqui já está longo demais, eu creio, mas eu preciso falar isso para vocês. Então, hoje nós estamos sendo perseguidos pela nossa justiça. Não temos mais justiça no Brasil. O ordenamento jurídico nosso foi quebrado. Então o Chiquini não teve a sua defesa acionada. E quando você não tem acionamento, oficialização do juiz chamando para você para depor, você não tem a obrigação de ir. Tanto que o cara lá da Polícia Federal não foi na audiência da defesa. Isso é um crime, é um atentado ao nosso ordenamento jurídico. Cadê a OAB? A OAB está com presidência tudo de esquerda, sempre foi assim. Então a nossa ajuda tem que vir de fora mesmo, né? Uma intervenção americana aqui dentro. Lá em 64 eles interviram na Colômbia, interviram nos países da América Latina aqui, para poder tirar o comunismo que estava se alastrando da mesma forma que está aqui hoje, através do Foro de São Paulo. O Brasil não precisou, porque nossos militares naquela parte lá de trás, eles tiveram hombridade e fizeram com que os comunistas saíram. Erraram depois que saíram, eles deixaram que o comunista tomasse as redes sociais, que não era tanto, mas foram jornais, revistas, televisão, faculdades, hoje tudo destruída, com mentalidade onde os reitores estão lá dentro, não são mandados embora não. Eles apoiam pichação, apologia a crime, droga, rock and roll, sexo na faculdade. É para isso que você quer colocar seu filho lá dentro? Então, gente, a coisa é muito grande. É muito grande e vocês precisam entender que a gente não pode ficar calado. Convido todos vocês aqui, mais de 100 pessoas aqui assistindo, façam uma livezinha, 30 segundos, 1 minuto, não tenham vergonha. Vergonha será se a gente perder o país
para a Venezuela. Essa será a nossa vergonha, que nós já estamos perdendo, tá? E ele não tem mais como voltar atrás. O crime foi tão grande, como que essas pessoas não têm mais como voltar atrás no que fizeram com a gente. Eu agradeço a todos que estavam aqui ouvindo. Vou tentar baixar essa live para colocar depois para ser divulgada, mas compartilhem para quem vocês puderem. Vamos continuar na luta. Se não houver ajuda externa, a gente tem que propor à nação brasileira toda uma paralisação total. É o meu ponto de vista, é o que eu peço para vocês. Vamos em frente. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.